Olá, meu nome é Júlia Vale e eu sou de Belo Horizonte. Eu trabalho atualmente com estilo, apesar de já ter passado por outras áreas também, como comunicação visual. Eu sou formada em comunicação social pela UFMG e trabalhei como diretora de arte na Alforria durante quase 2 anos. Aí, logo depois que eu formei, eu fui para Dinamarca estudar moda na Design School em Kolen e estou trabalhando com isso desde então. Esse é o meu terceiro Rio Moda Hype. Na primeira vez eu participei com a Puri e agora é a segunda vez assinando uma coleção como Júlia Vale mesmo. E o meu foco no meu trabalho é especialmente na tentativa de procurar novos processos na criação de moda. O meu projeto anterior foi um software que a gente desenvolveu, que ele deformava modelagens e eu retrabalhava elas meio que como uma mulagem. E agora eu estou apresentando uma proposta de modelagens livres, que são desenhos feitos à mão em grandes papéis, que são cortados em tecidos também e depois retrabalhados no manequim. Eu escolhi a Dinamarca porque eu gosto muito do design escandinavo como um todo. E no fim foi muito bom, foi uma revolução na minha cabeça, mudou muito a minha percepção do corpo, mudou muito a minha percepção de moda, a percepção da comunicação visual para a moda também. Eu acho que muito do que eu trago hoje no meu trabalho é, na verdade, uma herança dessas experiências que eu tive por lá. Eu acho que o meu processo criativo ele é um pouco diferente do processo criativo de outros estilistas. Eu muito raramente tenho como imagens de inspiração imagens de moda. E normalmente eu busco também em outras áreas do conhecimento. Então, por exemplo, na coleção passada eu trabalhei muito com computação. Eu desenvolvi primeiro um software a partir dessa ideia de que eu queria muito desenvolver um software que fizesse umas deformações de modelagem. E aí depois eu comecei a fazer essa pesquisa imagética no universo digital. Então, na verdade, de imagem de moda, de roupa, no meu processo de criação eu não tenho nenhuma. Que eu acho que é muito bacana, é muito frutífero, que no fim eu tenho um monte de imagem que é super diferente, às vezes tem coisas que são muito gráficas e às vezes são coisas que são muito orgânicas, e traduzir isso para roupa é super bacana, acaba tendo uma conversa, um diálogo muito legal. O processo do software foi um projeto que eu já tinha meio que dentro da gaveta assim, há muitos anos, uns 2 anos mais ou menos, que desde que eu comecei a gostar de moda, eu queria juntar isso um pouco com a computação, que parece que na verdade não é uma área tão desenvolvida, que não se explora tanto quanto se poderia explorar. E aí eu propus para um amigo meu que é programador, e ele topou e foi super bacana, a gente desenvolveu esse software que você insere uma modelagem básica e ele deforma aleatoriamente. Então ele pode gerar 500 modelagens a partir de uma forma básica que se dá. E foi um tipo de processo criativo que eu nunca tinha pensado antes, que foi maravilhoso, foi um fluxo assim inesgotável de modelagem que ia surgindo. E no fim, quando eu estava montando a coleção, eu imaginava mais ou menos uma coleção de 30 peças. No fim eu tinha mais de 70 e não queria parar de jeito nenhum, queria continuar produzindo. Então essa coisa de buscar novos processos na criação de moda, eu acho super interessante e é uma parte do trabalho que eu quero aprofundar muito e desenvolver mais. Você pega uma modelagem de uma camiseta, uma modelagem básica, assim, e aí você insere essa modelagem digitalizada no computador e aí você solicita, você pede que o programa deforme essa modelagem da forma que ele quiser. Então ele vai gerar um monte de modelagens aleatórias, então às vezes a gola vai sair do lugar, a cava vai crescer um monte. Então essa parte da curvatura a gente tem muita preocupação em tentar manter e não permitir que o programa altere tanto. O programa agora está meio que numa fase de teste de aprendizagem, então a gente vai ensinando o programa o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que é mais legal, o que é menos interessante. O flare, que é essa coisa da atração, e o R é na verdade o ar, né? Então tem um quê de atração com essa linguagem das massas de ar. É uma coleção super coloridona, assim, eu acho que ela tem um caráter muito brasileiro em toda a essência dela. Primeiro pela exploração dessa obra do Hélio de Sica, pela cartela de cor que veio da obra dele, que é coloridaça, assim, ela é super tropical.
é um laranja muito forte, é um amarelo muito intenso, um azul, quase um azul bandeira. E aí tem essa coisa do ar que é super orgânico e é super leve, que às vezes parece que o ar tá passando dentro da roupa e tirando um pedaço do forro e jogando para fora. E nessa coleção eu explorei muito um tipo de modelagem que a gente chama de modelagem livre, que é na verdade uma modelagem que não faz uso de régua, que não faz uso de esquadros, ela é absolutamente livre e as medidas que a gente tem é a medida do próprio corpo. Então, se eu queria tentar ter uma ideia de que tamanho que eu ia conseguir, eu ia medindo isso com a minha mão, assim, eu sei que meu palmo tem 20 centímetros, então eu ia medindo mais ou menos em cima disso, então eu estendia o braço e tentava imaginar como que a roupa ia ficar, mas ela é, na verdade, um monte de traço livre em cima de umas folhas de papel gigantes, assim, que depois eram recortadas no tecido e montadas nas bonecas. E ela tem como imagens, assim, dois objetos. Uma é a obra do Elliot Sica, o Magic Square No. 5, que eles construíram lá no Inhotim, que é um museu de Belo Horizonte, que é uma obra maravilhosa, ela é gigantesca, assim, são quase 5 metros de altura. E são uns blocos, são umas paredes gigantescas no meio de uma floresta do Burle Marx, que é linda também. E aí, a partir disso, a gente entrou com uma outra história, que são esses estudos analíticos de massas de ar. Então, a gente foi para lá, a gente levou uns objetos de medição de massa de ar e fomos construindo esses desenhos que os ares fazem dentro da obra do Elliot Sica. Então a coleção ela é desenhada em cima dessas formas, do caminho que o ar faz percorrendo a obra.